dessa vez estamos aqui para falarmos um pouco sobre os concursos na área das carreiras policiais que foram publicados agora. Nós temos vários editais, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. O concurso da Polícia Civil do Distrito Federal está sendo retomado, é isso? Então nós precisamos dar uma olhada. Por quê, professor? Porque existem algumas semelhanças e algumas divergências entre esses editais. Muitas pessoas têm mandado mensagem para as minhas redes sociais para tirar dúvida, perguntar a respeito de concursos diferentes, né? Concurso da PRF. Daniel, mas e a PRF? Como é que vai ser? E hoje, no evento de hoje, no nosso laboratório de redação de hoje, eu pretendo sanar todas essas dúvidas, mostrar para vocês como que a redação será corrigida, quais os critérios que serão levados em consideração, passar para vocês algumas dicas importantes, vocês que vão fazer esse concurso aí. Fiquem atentos, porque hoje eu vou passar muita informação, muito conteúdo para vocês. Hoje nós vamos falar sobre esses 4 concursos aqui, tá joia? Hoje nós vamos falar sobre esses 4 concursos. Os editais estão abertos, nós temos inscrições abertas ainda para a Polícia Federal e para a PRF. Ainda as inscrições estão abertas. Tem gente que me pergunta, Daniel, vale a pena fazer? Gente, vale a pena fazer. Se você estuda para concurso, vale a pena fazer. Ah, Daniel, mas eu estou estudando para esse concurso. Faça, se você tiver condições de pagar a inscrição, ou for doador de sangue, medula, for isento, faça o concurso, porque no mínimo você ganha experiência de prova. Experiência de prova. E mais adiante eu vou falar, só para você ter noção. Na prova da PRF serão 6.000 redações corrigidas. 6.000 redações corrigidas. Então vamos lá, você faz a prova e talvez você possa ter a sua redação corrigida por um examinador lá do CESP, né? Uma prova corrigida oficialmente. Isso já conta muito, tá bom? Então, vale a pena fazer. Vamos lá, volta para a tela. Então, nós vamos falar sobre esses concursos aqui. Polícia Civil do Distrito Federal. Aqui, tanto para agente quanto para escrivão. Tá? Nós temos 2 editais. Agente e escrivão. Eu vou falar sobre esses daqui. A Polícia Civil, gente, a Polícia Civil, nós vamos focar no concurso de agente. Tá? Focar no concurso de agente, mas em relação à prova discursiva é válido também para escrivão e papiloscopista. Os critérios são os mesmos, as notas, tá? Tudo a mesma coisa. PRF, nós vamos falar também, né? PRF nós vamos falar, e DEPEN nós vamos falar também sobre para o cargo de agente, tá? Então, naqueles cargos específicos nós não abordaremos aqui, mas para o cargo de agente, polícia penitenciária, aí nós vamos falar sobre eles. Tá joia? Vamos comigo? Vamos para frente? Vamos mais um pouquinho, olha lá. Primeira coisa que você precisa saber é o caráter da prova. O caráter da prova o quê? Discursiva, gente. Nós estamos no nosso laboratório de redação discursiva. Para todos esses concursos, olha lá, Polícia Civil do Distrito Federal, agente, PCDF, escrivão, DPF, que é a Polícia Federal, né? Departamento de Polícia Federal, PRF e DEPEN, todos são eliminatório e classificatório. Agora vem para mim aqui, rapidamente, olha só. Quando a gente fala de eliminatório e classificatório, gente, tem a parte ruim e a parte boa. Porque, em geral, esses concursos exigem 50% da nota máxima da prova. Tá? Então, nós temos aqui provas, eu vou falar sobre isso. Nós temos provas que valem 30 pontos e temos provas que valem 13 pontos. Eu, geralmente, falo para o meu aluno ter uma média para ele calcular com percentual, então 100% da prova. Geralmente, quando o candidato tira uma nota na redação discursiva inferior a 50%, ele é eliminado do concurso, ele é desclassificado do certame, tá bom? Ele está fora ali. E a parte classificatória é muito boa para quem faz uma boa redação, para quem se prepara. Por quê? Como exemplo, eu falei aqui para vocês, já antecipei a informação. A PRF vai corrigir 6.000 redações, vai dar um pouquinho mais de 6.000, né? Considerando a última colocação ali, dos 6.000, e os empates, então geralmente dá um pouquinho mais. Se você tirar uma nota boa, você vai cair ali para dentro do número de vagas, vai ficar entre os 1.500 primeiros. Se você tirar uma nota ruim, e aí olha que bacana, você pode ter tirado uma boa nota na prova objetiva. Na prova objetiva você pode ter ficado ali entre os 500 primeiros colocados.
tirou uma nota ruim, e aí a soma da sua nota objetiva com a nota discursiva te joga lá para frente, você sai do número de vagas. Do outro lado, você tem aquele candidato que passou lá, a posição de mais de 500, 550 a colocação dele lá, e ele tirou uma boa nota na redação. Tirou uma boa nota na redação, vai somar a nota da prova objetiva e essa nota pode jogá-lo dentro do número de vagas. Eu falo isso nos meus eventos, falo isso nas minhas aulas. Foi isso que me ajudou muito no meu concurso da Polícia Civil do Distrito Federal aqui. Foi a redação, tá? A redação me jogou dentro do número de vagas lá e infelizmente, consequentemente, tirou pessoas que estavam dentro do número de vagas, jogou para o lado de fora, tá? Então vai ser um concurso muito bacana. Invistam nisso, porque todas essas provas, o caráter é eliminatório e classificatório. Então a gente precisa buscar uma nota. Daniel, falando em percentual, o que você recomenda? O que você acha que eu deveria tirar? O que eu devo investir aí? O nosso objetivo, pessoal, vem para cá, joga na tela de novo. O nosso objetivo é que o candidato tire entre 80% e 100%, tá? 80% e 100% da nota. Seu objetivo, eu tirei acima de 80, tô bem? Tá bem. Ou ele vai te manter ali na sua colocação, você vai ficar na posição que você já teve ali na objetiva, ou ele vai te lançar para uma posição superior, tá joia? Então, lembre-se disso, objetivo de prova discursiva entre 80% e 100%, essa daqui é a nossa meta. Vamos para frente, o que mais que você precisa saber sobre esse concurso? Lembrando aí, teve dúvida, manda para a gente, manda a pergunta aí no chat que eu respondo, ok? Vamos para frente? Tipo de prova, pessoal, tipo de prova para esses concursos, esses 4 concursos que eu falei para vocês, nós estamos abordando 5 editais aqui. Todos os editais trabalham com texto o quê? Dissertativo, texto dissertativo. E aí, cuidado você, candidato, que está aí me assistindo agora. Quando nós falamos de texto dissertativo, você vai lembrar da dissertação. Lembra disso? Tipo dissertação, ou pelo menos era classificado como tipo, hoje é dado como gênero, né? E dentro da dissertação, nós temos 2 tipos fundamentais. Nós temos lá o tipo expositivo e o tipo argumentativo. Isso gera uma dúvida muito comum nos candidatos que vão fazer provas. Nos meus alunos, nos cursos de redação que eu ministro, muito aluno fala, Daniel, e aí? Eu vou fazer um texto expositivo ou eu vou fazer um texto argumentativo? Geralmente a minha resposta é depende. Depende de como a banca lança o comando da prova, o texto motivador, como ela te pede para escrever. Isso nos meus cursos eu mostro para os alunos essa diferença, né? Falo, olha, esse comando aqui, vamos analisar esse comando. Nesse comando, a banca está esperando do candidato um texto expositivo. Agora, olha o outro comando. Nesse outro comando, a banca espera do candidato um texto argumentativo, tá? Basicamente, a diferença para você que está nos acompanhando aí, não sabe a diferença entre texto expositivo e texto argumentativo, dê uma estudada nisso, porque vai cair na sua prova objetiva, tá? Vai ter uma questão sobre tipologia textual lá na sua prova. O texto expositivo, ele só transmite uma informação, é um texto escrito para transmitir uma informação. Já no texto argumentativo, você tem afirmações, você tem uma tese, o autor, você no caso, vai ter uma tese e você precisa ser capaz de sustentar essa tese com os argumentos. Gente, lembrando, de qual banca nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de CESP, nós estamos falando de SEBRASP. É comum que a banca cobre, e isso deve acontecer aqui nesses editais, Polícia Civil do Distrito Federal, PF, PRF, DPEM, aquele tema, né, a proposta de redação em que a banca coloca um tema e depois ela pede para que o candidato aborde necessariamente 3 itens, 3 aspectos. Tamo junto? Lembra disso? Já treinou? Então, olha lá. Como que eu vou fazer isso daqui, Daniel? Se o meu texto for argumentativo, o meu tema irá se transformar na minha tese, ok? Então, eu pego o tema lá, sei lá, violência no trânsito. Vamos pensar aqui em algo voltado para a PRF? Violência no trânsito. Eu pego o tema violência no trânsito, transformo em uma frase afirmativa e isso vira a minha tese. Não sei, a cada dia que passa a violência no trânsito aumenta. Pronto, eu estou afirmando. Isso é uma tese, né? Nunca houve tanta violência no trânsito quanto nos dias atuais. Olha lá, eu peguei violência no trânsito, transformei em uma frase afirmativa, essa é a minha tese, e agora basta eu provar isso ao longo do texto,
E para provar isso, eu preciso selecionar os argumentos, né? Aqueles aspectos que a banca me dá, transformo também em frases afirmativas e se tornam argumentos para sustentar a tese. Eu mostro muito isso, eu trabalho bastante isso com os meus alunos no curso de redação. Por quê? Porque não é comum, você não escreve textos argumentativos no dia a dia. Pelo menos não a maioria da população. Não é comum que eles escrevam textos argumentativos, tá joia? Então, eu trabalho isso no texto, nos nossos cursos. Quem tiver interesse depois manda uma mensagem, a gente bate um papo. Se tiver dúvida também pode mandar mensagem, eu vou passar aqui depois para vocês os meus contatos. Lá no finalzinho eu passo meu contato. Teve dúvida, alguma coisa, joga lá que eu respondo a todos, tá joia? Tem gente perguntando aqui, olha lá, tá dizendo assim, Daniel, gostaria de saber quando o edital cobra um assunto específico, qual a melhor estratégia para fazer a discursiva? Cidinha, um abraço para você. Cidinha, tem que ver como que ele cobra, né? Porque às vezes ele pode cobrar um assunto específico e pedir para você falar sobre suas teorias. Vou dar um exemplo para vocês. A banca Sebrasp já cobrou isso aqui na Secretaria de Educação do Distrito Federal, falando para que o candidato discorresse sobre as teorias de Vygotsky e Skinner, né? Para falar sobre quais as teorias do autor X e o autor Y. Ela pediu para você fazer um texto, seria um texto descritivo, descrever as teorias de Vygotsky, né? Para Vygotsky é isso, para Skinner é isso, ou seja, as teorias dos autores. Mas quando a banca cobra, e aí eu vou falar mais adiante, imagine Polícia Federal, cobra um estudo de caso, né? Te dá um caso e pede para você se posicionar, isso aconteceu demais no passado, e pelo edital da PF, da PRF, pode aparecer de novo, então fique atento, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, hein? Você que vai fazer PF e PRF, fique atento. Ele te joga uma situação e vai te perguntar, foi crime ou não foi? Por exemplo, Polícia Federal, ele vai jogar uma situação para você discorrer se é contrabando ou se é descaminho. E aí você precisa ter conhecimento técnico para afirmar isso. Na redação, quando você fala assim, olha, foi descaminho, o crime cometido por fulano, né? Porque ele sempre joga lá o Mévio, o Tício, né? São os famosos criminosos aí da banca. Então, o crime cometido por Tício foi descaminho. Isso é uma tese, isso é uma afirmação. Basta agora você trazer elementos suficientes para você provar, para você sustentar a tese de que o crime é descaminho e não contrabando. Tá joia, Cidinha? Então, texto dissertativo, pessoal, lembre-se disso, você tem que ter um know-how, você tem que ter uma certa experiência, uma expertise para saber se você vai escrever o texto expositivo ou se fará o texto argumentativo. Joia? Vamos para frente, vamos dar uma olhada aqui. O que mais a gente precisa saber? Valor, nota e a quantidade de linhas. Gente, isso daqui é muito importante. Olha só, para a prova da Polícia Civil do Distrito Federal, a nota máxima é até 30 pontos, tá? Opa, perdão. 30 pontos, aqui é o número de linhas. Todas as redações, com o máximo de 30 linhas, até 30 linhas. Vamos começar pelas linhas, depois eu vou para as notas, tá? Gente, isso daqui, ó, eu vou até marcar um asterisco aqui, se eu fosse vocês eu marcaria também. Por que eu estou falando isso? Vem para mim. A banca coloca no edital assim, até 30 linhas. Sempre tem um candidato que é esperto, né? Ele fala assim, Daniel, mas se é até 30 linhas, eu posso escrever 10, eu posso escrever 15, eu posso escrever 20 linhas. Posso ou não posso? Gente, poder pode. Você só vai ter dificuldade em passar no concurso, em passar na prova. O examinador vai ter dificuldade em te dar uma boa nota também, tá? Daniel, por quê? Porque nós sabemos que 30 linhas é pouco para você falar sobre tudo aquilo que a banca pede. Nós já temos essa informação, esse conhecimento. 30 linhas é pouco. Então vamos para a correção assim, 30 linhas é pouco. A dificuldade que a maioria dos candidatos tem aí é de escrever tudo em 30 linhas. Você vai ter que desenvolver essa habilidade também. E aí vem um candidato, me escreve uma redação com 20 linhas, com 15 linhas. Se a banca colocar o mínimo de linhas, que não é comum, não é típico da banca, você tem que seguir o mínimo. Mas até 30, pessoal, vamos comigo aqui, olha, o que eu combino com os meus alunos, com os meus clientes? Mínimo de 28 linhas, tá joia? Então, por quê, Daniel? Mais adiante eu vou explicar isso para você e você vai ver isso na prática. O número de linhas reflete na sua nota, o número de linhas efetivamente escritas, tá? Então,
Escrevam aí, pratiquem as redações de vocês com o mínimo de 28, máximo de 30. Não dá para passar de 30. Nada pode ser colocado ali abaixo da última pauta, tá? Fora da pauta, virar a folha, Daniel. Eu vou colocar lá do outro lado da folha. Fora das pautas. Não coloquem porque você corre o risco de ser penalizado, sua prova anulada e você ser eliminado do concurso. Tá joia? Escrevam. Combinado aqui com o professor Daniel. Mínimo de 28, máximo de 30. Tamo junto? E a questão da pontuação, que pra gente, joga na tela, por favor, pra gente, a gente pode considerar um percentual. Então, isso daqui, ó, seria equivalente a 100% da nota. Na Polícia Civil, nós temos 30 pontos. Aí, Daniel, mas muda alguma coisa? Muda, colega. Por quê? Porque são 30 pontos mais 120 da sua prova objetiva. Né? Você tem 30 pontos mais 120. Agora, olha na PF. Você tem 13 pontos mais 120. Lembra do caráter eliminatório e classificatório? É aqui que você vai ganhar a sua colocação. E aí, 13 pontos. Pessoas, olha só. Estamos falando de 13 pontos em uma prova de 120. Você tem mais ou menos aqui, mais ou menos 10%. Concorda comigo? Olha só. A sua redação equivale a mais ou menos 10% da nota. Tudo bem? Agora, olha só essa daqui. Polícia Civil do Distrito Federal, 30 pontos, parceiro. 30 pontos é um quarto. 25% da prova objetiva está aqui dentro. Por que eu estou falando isso? Porque aqui, ó, você vai ter um deslocamento maior. Gente, olha para mim, olha só. Um ponto, coloca dentro ou fora do concurso. Faz com que uma prova que tem aí 80 mil inscritos, 100 mil inscritos, um ponto de diferença vai pular assim milhares de candidatos. Nós temos 30 pontos na redação. 30 pontos na redação. E não é difícil de ganhar esses 30 pontos. Então, se você ganhar 2 a mais que seu concorrente, você vai pular milhares de candidatos, milhares de concorrentes. Tá? Então, valorize esses pontos. 30 pontos, 25% é 25% da nota objetiva, gente. Vai ter uma movimentação muito grande na prova da Polícia Federal, 13 pontos. Desce de novo, vamos para a tela. E aqui nós temos na PRF 20 pontos, mais 120. Né? E aqui na prova do DPEM nós temos 20 pontos, mais 120. Então, lembrem-se do caráter classificatório. Isso daqui, ó, é o que vai fazer com que você mude a sua posição. E eu digo a vocês, tá? Por experiência, acompanho o concurso público há muito tempo, muito tempo. Eu sou servidor desde os meus 18 anos. Gente, muita gente boa na objetiva, arrebentando na objetiva 01. Eu tenho um evento gravado aí com 01, deve estar aí no YouTube, procura aí. 01 no concurso, que saiu, que perdeu o concurso porque não conseguiu atingir o mínimo na discursiva. Tá joia? Então, garanta, aproveite isso daqui e fique atento à sua pontuação. Muito boa essa pontuação aqui, tá? Vamos para frente, vamos mais. Ó a PRF aqui, a PRF de 6 mil redações, gente, 20 pontos é muita coisa, muita coisa. Qualquer coisa vai te colocar lá dentro do número de vagas, tá? O que mais que eu preciso saber aqui, analisando os editais? Olha só, total de provas discursivas corrigidas. Gente, vem para mim aqui de novo, olha só. Vou falar uma coisa para você. Eu sei que tem gente que está me assistindo aí que sonha em ser policial. Fala, Daniel, meu sonho, minha missão de vida é ser policial. Outros falam, não, Daniel, eu vou fazer porque eu preciso passar num concurso público, eu estou interessado no dinheiro mesmo e é isso que tem para hoje. O que eu estou dizendo para você agora, nesse exato momento, nós estamos aqui conversando em janeiro de 2021. A quantidade de editais, de vagas abertas para carreiras policiais, eu nunca vi a quantidade de editais, com a quantidade de vagas abertas para carreiras policiais como nós estamos diante agora, nesse início de 2021, pós-pandemia, né? Pós não, porque a gente ainda está no meio da pandemia, mas são muitas vagas, muitas vagas. Aqui eu estou abordando 4 editais, existem outros, né? Você tem São Paulo, você tem Tocantins, você tem Rio Grande do Norte, você tem Polícia Civil lá no Pará, você tem Polícia Militar do Distrito Federal, muitos concursos, muitas vagas. Então, se você tem vontade, esse é o momento. Só para vocês terem ideia, joga na tela aqui, olha só. Polícia Civil do Distrito Federal para o cargo de agente.
serão corrigidas quantas redações? 2.700 redações para ampla concorrência. E aí você tem aqui o sistema de cotas, né? Pessoas com deficiência e negros, 720. O total, 3.600 redações corrigidas só para o cargo de agente. Já em escrivão, quantas redações serão corrigidas? 900. Daniel, dá para fazer os dois concursos? Dá sim. Vem para mim agora. Vem para mim agora. Eu consigo fazer o concurso de escrivão e de agente da Polícia Civil? Sim. Por quê? Um será no sábado e o outro no domingo, tá? Aí, Daniel, não foi marcada ainda a prova, tá suspensa e tal. Vai por mim. Uma prova será no sábado e a outra prova será no domingo. Então, você consegue fazer as duas. Você vai ter duas chances. Claro que se você fez a inscrição para os dois concursos, né? Você vai ter as duas chances de ter a sua redação corrigida, tá joia? Volta para a tela, vamos dar uma olhada aqui. Vamos comigo, vamos para frente. Polícia Federal, quantas redações serão corrigidas? Aqui, gente, eu estou falando só de agente, tá? Não coloquei aqui nesse quantitativo escrivão e papiloscopista. Não coloquei, só coloquei agente, que é o maior número de vagas. 2.600. PRF falou, meu irmão, eu vou corrigir logo 6.000 redações. 6.000 redações. Vamos pegar, galera. Vamos corrigir a redação, vamos brincar um pouquinho. Por quê? Porque quem sabe escrever, quem domina a redação discursiva, vamos dar oportunidade para esse cara. Eu preciso de gente aqui que precisa, né, que precisa saber escrever, precisa saber se comunicar. Então, dá oportunidade para ele. Vamos mexer nessa movimentação aí, nessa colocação. Não é só prova objetiva. Quem estuda prova objetiva. Estude discursiva também, porque você vai se dar bem. São 6.000 redações. Joga na tela de novo. E você que fez concurso para DEPEN, para o cargo de agente, 2.940 redações. Gente, eu não sou professor de matemática aqui, mas somando tudo isso daqui, eu estou falando de mais de 16.000 redações corrigidas só aqui nessa tela. Só para agente da PCDF, escrivão da PCDF, Polícia Federal agente, PRF e DEPEN agente. E ainda existem outros cargos ainda que você pode, né? Na Polícia Federal não vai poder, vai ser no mesmo dia. Mas só aqui, nessa somatória aqui, estou falando de mais de 16.000 redações. 16.000 redações. Estamos juntos? Não, olha para mim. 16.000, filho. Ai, Daniel, é difícil. 16.000 redações. Basta que a sua redação esteja dentro de uma dessas 16.000 e você faça uma boa redação, você está dentro do concurso. Beleza? Então, muita redação corrigida, muita redação. O CESP vai ter um trabalho danado agora, vai ter que ampliar o número de examinadores, de corretores, porque os concursos são muito próximos aqui. Nós vamos chegar agora em fevereiro, março, abril, maio, com editais, com provas acontecendo quase todas as semanas, né? Toda semana vai ter prova, então vai ter que aumentar o número de avaliadores para corrigir esse volume de redação. Vamos para frente? Vamos para frente? O que mais que eu preciso saber? Vamos lá. Tema da prova. E agora, gente, olha lá, o cuidado agora você que vai fazer esses concursos, ó. Tema da prova. O que os editais dizem? Na Polícia Civil do Distrito Federal, diz que o tema, tanto para escrivão quanto para gente, será um tema de atualidades, ok? Atualidades. Eu vou lá para DEPEN também. DEPEN também falou que o tema será o quê? Atualidades. Agora, olha lá, hein? Olha lá, deixa eu mudar aqui a cor. Vamos pegar verde. Para a Polícia Federal, no edital, disse que o tema será a prova discursiva sobre tema formulado pela banca. Prova discursiva sobre tema formulado pela banca. Daniel, vem para mim. E aí? Muita gente me manda mensagem no direct, no Instagram, no WhatsApp. E aí? Tema formulado pela banca. Que tema é esse? Pessoal, pode ser qualquer um. Pode ser qualquer um. A banca aqui, no edital, não disse que será sobre um tema específico, constante no edital. É sobre um tema formulado pela banca. Pode ser um tema sobre atualidades? Pode. Pode sim, sem nenhum problema. Pode ser um tema de um conteúdo específico do edital? Também pode. Tá? Esse formato, esse descrito aqui
lá no edital, ele não exclui a possibilidade de o tema ser um tema específico, não. Apesar de que eu acredito que para esta prova a gente não tenha um tema muito específico, mas eu vou logo dizer por quê. Na prova da Polícia Federal, nós temos lá a discursiva, eles dividiram assim, delegado e a gente chama de EPA, né? Escrivão, papiloscopista e agente. E EPA. A prova de EPA vai ser 30 pontos. A discursiva de delegado são 3 casos, né? São 3 são peças, são 3 questões discursivas, tem a peça também. E aí, por que ela colocou tema formulado pela banca? Porque eu acredito mesmo, e você pode anotar aí, que vai ser um tema voltado para a carreira de escrivão, um tema direcionado para a carreira de escrivão, um outro tema direcionado para papiloscopista e um outro tema para agente. Para não ter que dividir um por um lá no edital, falar para agente será isso, para papiloscopista será isso, para escrivão tal, eles colocaram tudo em um grupo e colocaram assim, tema formulado pela banca. Mas, se você estiver estudando para a carreira de papiloscopista, estudem aí temas relacionados à identificação humana, que é muito provável que vai falar sobre reconhecimento facial, sobre elucidação de casos a partir de impressões digitais, novas tecnologias para identificação, celular. Bom, estudem. O pessoal que vai fazer para escrivão deve encontrar alguma coisa relacionada aí tanto a área administrativa, pode ser também, quanto a área policial. E para a gente, aí é N casos, né? Esses dias alguém perguntou, Daniel, você faz uma aposta? Gente, questão do governo agora, transição do governo norte-americano, Covid, nós estamos aí, nós estamos falando de uma banca, CESP, SEBRASP, pode cair assim, governos ditatoriais no mundo contemporâneo, por exemplo, e aí ele vai falar sobre o atual governo do Brasil, sobre o Donald Trump nos Estados Unidos, sobre alguns governos tidos pela universidade como ditatoriais. Tá? Então, são propostas aí, mas Daniel, professor Daniel, não acredito que vai cair um tema falando, por exemplo, se direito penal ou processo penal, especificamente sobre processo penal, lei anticrime, por exemplo, né? Dificilmente cai algo tão específico que exija conhecimento específico para a prova da Polícia Federal. Agora joga na tela de novo, vem comigo, olha só. Tem gente perguntando aqui, a Flaviana perguntando qual foi o tema da sua prova discursiva de papiloscopista. Flaviana, foi um tema sobre a identificação humana, tá? Identificação humana. Não lembro exatamente do tema não, mas foi sobre identificação humana, sobre cidadania, relacionada à cidadania, que a identificação envolve também a cidadania, tá bom? Foi algo mais ou menos nessa pegada aí. PRF, olha aqui, ó, PRF, agora PRF, tá? Estava falando da PF, olha só. Temas relacionados aos objetos de avaliação. Temas relacionados aos objetos de avaliação. Vem para mim. O que é que a banca está dizendo aqui, meu colega? Olha só, está dizendo que o tema da sua redação vai ser sobre algum conteúdo que será cobrado na sua prova objetiva. Então você vai pegar ali, Daniel, quer dizer que pode cair aqui uma situação, um estudo de caso envolvendo legislação de trânsito? Pode. Pode cair também algo relacionado a consumo de bebida alcoólica e direção, violência no trânsito? Pode também, tá? Pode também. Uma aposta que eu faço, algumas pessoas me perguntam, uma aposta que eu faço, jogo aí como sugestão para você estudar e praticar também, é que a PRF tem atuado muito com apreensão de drogas e armas, né, nas estradas. Então, é muito mais que trânsito. A Polícia Rodoviária Federal atua muito mais que no trânsito, que nos acidentes de trânsito, no controle de trânsito. Elas têm atuado muito fortemente nos últimos anos em apreensão de drogas, né? Esses últimos anos a PRF bateu recorde de apreensão de drogas, armas, produtos contrabandeados. Então, pode ser que caia algo do tipo na prova. Já dê uma estudada no assunto, já pratique aí. Lembre-se, PRF pode cair. Pode não, vai cair um assunto relacionado aí à parte objetiva, ao conteúdo objetivo da sua prova. Então, estudem e quando forem estudar, olha, esse assunto aqui poderia cair na minha discursiva. E se caísse na minha discursiva, o que eu falaria?
Eu faço isso quando eu estou estudando. E se caísse na minha discursiva, eu falaria o quê? Já monte a discursiva ali, já tente elaborar um esboço, uma redação, pratique a redação, aprenda mais o conteúdo e se cair você mata a pau, né? Enquanto tem gente que vai ficar, ai meu Deus, e agora? O que eu faço? Já está preparado, tá joia? Então, cuidado! E para os outros editais aqui, para PCDF e para DPEM, atualidades. Daniel, o que é atualidades? Eu costumo dizer para os meus colegas, para os meus alunos, que atualidades para a CESP é desde Gênesis, criação do mundo, até Apocalipse. O que é atualidades para a banca CESP e Sebrasp? Tudo, desde a criação do mundo até o fim do mundo. Tudo é atualidades. Mas a gente está com muito tema em voga aí, né? Eu já até citei alguns aqui, governos ditatoriais, ou pelo menos supostamente ditatoriais, né, para a banca. Coronavírus, questão de saúde pública, violência, apreensão de drogas, gente, tudo pode ser objeto de prova lá, tá bom? Cadê? PRF, projeto mapear. Existem várias propostas aí para PRF. Estudem, e ao estudar a parte objetiva, pergunte, se cair na minha prova, como é que eu faria a discursiva? Façam, treinem, pratiquem, ok? Vamos para frente. Como será avaliada a minha redação? Gente, como será avaliada a minha redação? Isso daqui foi Ctrl+C, Ctrl+V em todos os editais. Todos os editais. O que a banca colocou? Que a sua redação será avaliada com a soma de conteúdo mais domínio da língua portuguesa. Conteúdo mais domínio da língua portuguesa. Na prática, pessoal, vem para mim. Na prática, é mais ou menos assim. O examinador avalia a sua redação, vê quanto, sei lá, vale 30 pontos. Então, eu leio a sua redação, de 0 a 30, quanto que vale? De 0 a 30, essa redação aqui vale 25 pontos. Aí, existem lá a pontuação, tá? Você coloca lá 1, 2, 3, 4 ou 5, ele já vai te dar a pontuação dividida lá. 25 pontos, por exemplo. E aí eu vou depois descontar os erros. Eu vou mostrar para vocês aqui a fórmula que a banca colocou nos editais de vocês. Então, primeiro o examinador dá a nota e depois tira. Nos editais, você vai encontrar dizendo que serão dois tipos de avaliação. Primeira avaliação de conteúdo, e nessa avaliação de conteúdo a prova passará por 2 avaliadores, e depois um outro avaliador irá avaliar a parte de domínio da língua portuguesa. Gente, falando sério aqui para vocês, dificilmente isso vai acontecer, tá? Isso dificilmente vai acontecer. Está lá no edital. Olha o volume de redação. Dificilmente isso vai acontecer. São temas, geralmente são temas genéricos. E temas genéricos, o próprio examinador, o próprio professor, né, o linguista, ele faz avaliação de conteúdo e de língua portuguesa. Ele tem um treinamento ali, sei lá, vamos falar sobre o avanço do coronavírus. Você já viu que existe o padrão de resposta, né? Depois da prova, depois da redação, sai lá o padrão de resposta, que é aquilo que a banca esperava do candidato. O examinador é treinado com base naquele padrão de resposta, fala, ô examinador, você tem que procurar esse padrão de resposta aqui na redação. E ele faz a correção já procurando o conteúdo e já avaliando o conhecimento, domínio da língua portuguesa. Tá certo? Sim, é possível que a sua redação passe por mais de um avaliador. Então, 2 avaliadores, pode ter média, a banca fala de média aritmética, tal, né, de notas convergentes, sim. Mas 2 avaliadores de conteúdo, mais um avaliador ou 2 avaliadores de domínio de língua portuguesa, isso não vai acontecer. De qualquer forma, você não ficará sabendo, porque tudo isso acontece nos bastidores, está lá no edital, mas dificilmente não tem como provar. Falar, não, foi fulano e cicrano que corrigiram a prova. Até porque quem corrige a sua prova nem sabe quem foi o outro que corrigiu. Tá? Então, é só para ter uma média aí, para que as notas não sejam tão díspares. Para que alguém, vamos pensar na prova aí, vale 30 pontos. Para que um examinador dê 10 e o outro 30. Fala, opa, está uma diferença muito grande aí, eu preciso de uma terceira opinião. Geralmente é isso que acontece, tá? Mas aquilo que vem lá no edital falando que será avaliado, conteúdo, 2 de conteúdo, aí a média desse daqui, isso não vai acontecer. Só acontece em algumas provas pequenas com conteúdo muito específico, quando cai ali auditoria, alguma coisa específica ali de licitação, aí tem o pessoal ali da área que faz a avaliação e os outros professores de linguistas que fazem a avaliação de conteúdo, domínio da língua portuguesa. Mas para essas provas aqui, ó, não vai acontecer. O que vai acontecer é que os mesmos avaliadores irão avaliar conteúdo e domínio da língua portuguesa, e aí sim,
A nota de vocês pode ser a média dos dois examinadores, um deu 10, outro deu 30, somos 2, divide por 2, ou o mais comum. Se as notas forem bem parecidas, se elas não forem tão díspares, pega-se a maior e considera-se a maior. Se elas forem muito díspares, passa por um terceiro examinador que vai dizer se a nota está mais para 30 ou mais para 10. E aí ele vai dar o veredito, tá? Vai ficar ou 30 ou 10. Mais ou menos. É isso que acontece na prática. Tá joia? Lembrando aí que se você tiver alguma dúvida, quiser participar, mande a sua pergunta no chat que eu estou ao vivo aqui com vocês, tá bom? Não deixe de perguntar não, manda lá. Não saia desta aula de hoje com dúvida. Pergunte. Vamos para frente? Vamos lá. Gente, critérios de avaliação. Critérios de avaliação. Tem gente aqui perguntando, antes de começar aqui, ó, a Flaviana está perguntando, como estudar discursiva de maneira eficiente? Ô, Flaviana, pergunta boa, hein? Vem para mim aqui. Vem para mim aqui. Flaviana, a primeira coisa que eu falo para o meu aluno, para estudar discursiva, você tem que praticar, treinar a leitura, tá? Leitura. Não tem como você escrever se você não lê. Então, leia. Dica, leia em voz alta, tá? Dica, leia em voz alta. Então, leitura. Segundo passo é você escrever mesmo. Então, essa sugestão que eu dei de você estar estudando ali a parte objetiva, fala assim, olha, e se cair isso daqui na minha prova? Se cair isso daqui na minha prova, eu pego aquele tema e vou escrever sobre. Então, as duas práticas para você desenvolver uma boa redação é leitura e escrita. Claro que é muito bom quando você tem alguém te orientando, alguém te mentorando, dizendo, ó, não vai por aí não, olha, melhora isso daqui, diminua os períodos. Olha, você está utilizando muito essa expressão, vamos tentar reduzir essa expressão. A estrutura não está boa, vamos melhorar, escreva nessa estrutura aqui para testar. O tamanho da sua letra não está legal, vamos diminuir ou vamos aumentar. Então, assim, quando você tem alguém para te dar essas dicas, esses feedbacks, claro que você evolui muito, né? Você vai lapidando o seu texto até sair uma joia. Beleza? Vamos de novo para a tela, vamos de novo para a tela. Critérios de correção. Gente, olha só, estamos diante de 4 editais. 4 editais. 1, 2, 3, 4. 4 editais. Os critérios de correção são os mesmos nos 4 editais, tá? Apresentação em nota, domínio de conteúdo, vai ser avaliado a apresentação, estrutura e desenvolvimento do tema. Apresentação, estrutura e desenvolvimento do tema. Quando eu falei aqui de estrutura, eu não estava brincando. Nós estamos falando de um texto dissertativo. Lembra que eu disse? Está lá no edital, texto dissertativo, para todos. Apresentação. Essa nota de apresentação, geralmente em torno de 5 a 10% da nota apresentação, o seu texto precisa ser um texto legível. Tá? Daniel, preciso ter letra bonita? Não, precisa ter um texto legível, legibilidade, respeito às margens. O seu texto não pode extrapolar a barreira, o muro, a parede que é a margem. Legibilidade, respeito às margens e paragrafação. Deixe o espaço do parágrafo, escreva seu texto dividido em blocos, em parágrafos. Daniel, qual é o espaço que eu devo deixar do meu parágrafo? Não existe um espaço padrão, não é, Daniel, a tampa da caneta Bic, né, 2 dedinhos, é um espaço diferente dos demais, tá? Então pode ser, se você quiser colocar 2 dedinhos, a tampa da caneta Bic, aquela pontinha da tampa da caneta Bic, desde que você indique que está iniciando parágrafos. Isso corresponde a cerca de 10% da sua nota. 10% da nota máxima, tá? 10% da nota máxima, de 5 a 10%. Então, apresentação. Estrutura, gente, estrutura. Estamos falando de texto dissertativo. Dissertativo. E aí é uma recomendação. De novo, eu, professor Daniel, estou passando uma recomendação a você que me assiste. Eu adoto, quando eu faço prova, eu adoto a estrutura clássica, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Tem gente por aí que fala, não precisa ter introdução, não precisa ter conclusão, não, pode fazer assim. Gente, pode fazer do jeito que quiser. Eu faço e recomendo que se adote a estrutura clássica com introdução, desenvolvimento e conclusão. Se você praticar, você vai conseguir fazer uma boa redação com introdução, desenvolvimento e conclusão. E aí nós temos alguns benefícios. Quais? Um dos benefícios é que o examinador, quem vai corrigir a sua redação, já está habituado a essa estrutura. Ele bate o olho na redação e ele se identifica com aquilo. Tá? Ele não vai avaliar só conteúdo.
Algumas pessoas falam, não, tem lá 3 aspectos que você deve abordar, pega um para cada aspecto daquele, está valendo. Essa pessoa está preocupada somente com conteúdo, desenvolvimento de conteúdo. Isso, quando a gente vai corrigir, gera um certo estranhamento. Você avalia conteúdo, domínio da língua portuguesa, mas e a estrutura? No último concurso da Polícia Rodoviária Federal, nós tivemos alguns casos de candidatos que foram penalizados por não seguirem uma estrutura do texto dissertativo, tá? Então, pratique dentro de uma estrutura adequada para o texto dissertativo. E por último, né, desenvolvimento do tema, lá em conhecimento, desenvolvimento do tema, para saber se você fez ou não fez. Gente, aqui, joga na tela, por favor. Desenvolvimento do tema, isso daqui, ó, desenvolvimento do tema. Prestem atenção nisso daqui, ó. É aqui que você vai ganhar a sua nota, é aqui que você vai ganhar o seu 10, tá? Se a banca pediu para você abordar A, B e C, e se na sua redação, tá lá escrevendo a redação, ó, tô escrevendo a redação, tô aqui escrevendo a redação. Se o examinador não encontrar A, não encontrar B e não encontrar C, você não vai ganhar a sua nota. Ah, Daniel, vou ganhar uma notinha aqui. Vai, 10%. Estrutura equivale a mais ou menos 10% a 20%. E o restante, o grosso da nota ali, em torno de 80% a 70%, vou colocar aqui uma média, né? Já 80% em média está dentro do desenvolvimento do tema. E é por isso que muitos professores por aí ficam focados somente nisso daqui. Lá, vamos para o tema direto, foca no 80%, né? Teoria de Pareto, 80-20, vamos focar nos 80%. Eu prefiro tentar ganhar os 100% aqui. Então, gente, se ele ler a sua redação e não encontrar A, B e C, a sua nota vai ficar muito baixa. Você pode ser um Machado de Assis, escrever a melhor redação que você puder, mas se a banca pediu para abordar A, B e C e não encontrar lá na sua redação, pau, você vai reprovar, tá? Vai tirar menos de 50% da nota, vai reprovar, tá joia? Tem gente perguntando, Maurício de Andrade, bom dia, Maurício. Professor, para PCDF e PC Paraná, irei utilizar somente a redação sanduíche. Ô, Maurício, essa decisão cabe na hora da prova, por quê? Você não sabe como é que eles vão te cobrar. Então, vá preparado, porque na hora da prova, dependendo do comando, você pode utilizar a redação sanduíche. Quem não sabe o que é redação sanduíche, eu falo isso aqui em outras aulas, né? Nos nossos laboratórios, eu faço a redação, elaboro, e falo, gente, ó, essa redação assim, vamos fazer uma redação sanduíche. Depois, se você tiver dúvida, assista aí as nossas aulas, os outros episódios do laboratório de redação. Então, essa decisão, Maurício, você tem que tomar na hora. Peguei lá, cheguei, olhei, peguei a prova, opa, olhei o tema. Para esse caso aqui é melhor fazer essa redação, tá? Mas não vá assim, só vou fazer essa. Chega lá na hora da prova, você tem que fazer um texto bem desenvolvido. Ele te joga 3 aspectos, você precisa falar muito sobre esses aspectos, e aí a redação sanduíche não cabe, por exemplo, tá bom? Então, faça a avaliação e tome essa decisão na hora da prova, não já vá com ela pré-estabelecida não, tá bom? Lucas está participando, bom dia, olha lá, o Adílio, Parnaíba, Piauí, tamo junto, Adílio, um abraço aí pro pessoal do Piauí. Lucas está falando, professor, basta que a banca não encontre um dos 3 imprescindível? Não, Lucas, se eu preciso abordar A, B e C, eu olho para a sua redação, encontro B e C, eu dou a nota para B, dou a nota para C. E para A? Não encontrei, é 0. 0 em A, tá? Então, pensa ali, dividindo a nota, 80% da nota para os 3 critérios, eu dou a nota para B, dou a nota para C e para A não dou nada. Eu não achei nada, fica com nada lá. Tá joia? Flaviana está perguntando, Daniel, você acha prudente fazer a redação direto na folha definitiva sem antes fazer um rascunho? Eu vou falar sobre isso já, viu, Flaviana? Vamos falar sobre tempo já. Falo e respondo essa pergunta aí. O Maurício falando, entendi, vou rever as outras estruturas. É isso mesmo, Maurício. Vá com um leque de opções. Na hora que você receber o tema, você fala, para essa redação aqui, eu vou escolher essa opção. Tá joia? Pratique outras aí. Porque se você for só com uma, chega lá na hora da prova, você fica perdido. Vamos voltar para aqui, vamos voltar para a tela, olha só. Gente, então nota de conteúdo e número de erros. Aqui você ganha pontos. Eu olho essa redação, eu leio essa redação e falo, diante disso, apresentação, estrutura e desenvolvimento do tema, quantos pontos essa redação vale? Aí eu dou a nota. Aqui, em número de erros, você perde pontos. Quais são os erros que fazem com que você perca ponto? Grafia,
morfossintaxe e propriedade vocabular. Gente, morfossintaxe é tudo. É pontuação, crase, concordância, regência, é tudo, tá? Em grafia, eles geralmente orientam você a ortografia mesmo, a parte ortográfica e acentuação gráfica, tá bom? A acentuação gráfica também entra aqui. E propriedade vocabular, se as palavras estão adequadas, bem empregadas para aquilo. Às vezes a pessoa vai utilizar um sinônimo e a palavra utilizada não é um sinônimo adequado. É penalizado em propriedade vocabular. Às vezes a pessoa utiliza uma palavra de baixo calão na redação, é penalizado por propriedade vocabular, tá joia? Os menores erros, assim, a menor quantidade de erro se dá em propriedade vocabular, que a pessoa vai sabendo o que ela vai fazer, né? E a maior quantidade de erros é em morfossintaxe. Morfossintaxe é o mundo, né? É quase tudo, abarca quase tudo aí, tá joia? Vamos para frente, se tiver dúvida, joga aí comigo. Vamos para frente. Gente, olha como é que é dada a sua nota. Vamos agora, olha só. Essas são as fórmulas que estão no edital de vocês. Lembrando que para essa prova, 30, PF quantas? 13, 20 pontos e 20 pontos. Observem que as fórmulas, elas são alteradas de acordo com a nota. Então, a nota na prova discursiva, NPD é nota na prova discursiva, NC, que é domínio de conteúdo, olha só, então nota de conteúdo menos 6 vezes o número de erros, dividido pelo total de linhas efetivamente escritas. Daniel, que de acha é isso? Olha só, conteúdo, vou voltar. Nota de conteúdo, ó, nota de conteúdo. Então, vou pegar a sua nota de conteúdo, sei lá, 30 pontos, vou botar aqui 20, né? Vamos supor, 20, nota de conteúdo, olha lá, menos 6 vezes o número de erros. Então, eu vou pegar o número de erros agora, deixa eu até mudar a cor aqui para você entender e acompanhar comigo, tá? Vamos virar um examinador aí, ó. Número de erros, olha aqui, ó, opa, número de erros. Grafia, morfossintaxe, propriedade vocabular. Olha para cá. Eu vou pegar o número de erros e vou multiplicar por 6. Daniel, então se eu tive 10 erros na minha prova, 10 vezes 6 é igual a 60. Eu tive 10 erros ao todo. Ah, esqueci uma vírgula, esqueci um acento. Sei lá, erro de concordância, 60. E aí, eu vou pegar e vou dividir pelo total de linhas. Deixa eu mudar a cor agora. Total de linhas efetivamente escritas. Volta para mim agora, olho no olho. Quantas linhas que a gente combinou de você escrever na sua redação? Combinado. Meu, professor Daniel Lima, contigo. Quantas? 28 linhas. 28 ou 30. Mínimo de 28. Não escrevam menos de 28. Gente, na prática, eu já vi candidato reprovado por ter escrito 27. Ai, Daniel, mas ele reprovou porque escreveu 27. Se ele tivesse escrito 28, ele estaria dentro do concurso, seria servidor público. Tá? Então, por que eu falo para você escrever 28 linhas? Porque o número de linhas efetivamente escrito, olha aqui, ó, influencia na sua nota. Eu pego o número de erros, multiplico por 6 e divido e dissolvo pelas linhas efetivamente escritas. Quanto mais linhas efetivamente escritas, maior o dissolvente, ou seja, aquilo que vai ser subtraído da sua nota de conteúdo vai ser menor. Você entendeu isso aqui, não? Né? Nessa fórmula aqui, que você tem menos vezes divisão, tem lá as regras de matemática. Primeiro você tem que resolver a multiplicação, a divisão e depois a subtração. Não tem isso? Não tem regra? Você que está estudando matemática aí, estatística, matemática básica, você sabe me dizer isso aí. Gente, quanto mais linhas você escreve, menor é a penalidade na sua discursiva. Entendeu o que eu quis dizer ou não? Tá aqui, joga na tela de novo. Joga na tela, eu vou mudar a cor aqui, olha só, para você entender. Deixa eu pegar um outro vermelho aqui, ó. Aqui é a mesma coisa, tá? Então ele multiplica por 6 vezes o número de erros, 6. Ah, Daniel, por que 6? Pode ser porque vale 30 pontos. Aqui vale só 13 pontos, então vai ser 2 vezes o número de erros. Você errou 10, só vai penalizar, vai ser 20 dividido pelo número de linhas efetivamente escritas. Vale 20 pontos, então é 4 vezes o número de erros, tá bom? Então, é isso. Tem pergunta aqui. Olha lá, Cidinha.
Professor Daniel, qual o tempo ideal para realizar a discursiva sem comprometer a resolução da prova objetiva? Boa, Cidinha. Vamos falar sobre isso agora? Joga lá. Total de tempo, né? Tempo total de prova. Gente, a banca dá quanto tempo para você fazer uma prova completa? Objetiva e discursiva, tá? Pelo amor de Deus. Tem gente que olha para cá e fala, opa, eu tenho 4 horas e meia para fazer redação? Não! A banca te dá 4 horas e meia para fazer tudo. Como média, tá, gente? Média, você vai ter 1 hora para fazer a sua redação. Vem para mim. 1 hora, 3 horas e meia para objetiva, 1 hora para discursiva. Tem gente que vai perguntar aqui, muita gente me pergunta em sala de aula, me pergunta no online, me pergunta nas redes sociais. Daniel, faço a redação primeiro? Deixo a redação para depois? O que você me recomenda? Pessoas, tudo isso fica a seu critério. Se você for uma pessoa experiente de prova, né? Eu estudo para concurso há 5 anos. Eu já deve estar fazendo alguma coisa errada, porque se até agora não passou, está fazendo coisa errada. 5 anos. Mas eu não tenho experiência de prova, não faço muita prova. Não deixe a redação para o final. Não deixe. Porque eu, como examinador mesmo, eu já peguei várias redações, porque todas elas vão para correção, né? Tirou ali a nota na objetiva, vai para correção. Em que a pessoa começa a escrever e acabou o tempo. Várias vezes. Para mim era muito bom. Não trabalho mais com isso. Era muito bom porque eu anulava a redação, mas eu ganhava o dinheiro como se tivesse corrigida, né? Então, não, a redação foi anulada aqui, não alcançou o mínimo de linhas e vai embora. Tá bom? Então, não deixe para o final se você não tiver experiência. Se quiser fazer logo de cara, faça. Desde que controle o tempo. Gente, tempo é tudo. Tempo é tudo. Controle o seu tempo. E aí, por que eu recomendo os meus alunos a fazerem simulado? Façam simulados. A prova está aí. Façam simulados. Pelo menos 2 simulados por semana. Façam, porque você tem que saber quanto tempo você está levando para fazer a redação. Quanto tempo você está levando para resolver as 120 questões mais a redação. Ah, Daniel, eu vou fazer a prova lá, mas eu não fiz nenhum simulado. Você não sabe quanto tempo, você vai passar 2 horas, 3 horas fazendo a redação? E tem gente que passa. E tem gente que passa. Então, vou fazer a redação primeiro, vou lá, passo 2 horas fazendo a redação. Não vai dar tempo de fazer a prova objetiva. Tem cálculo, tem matemática, tem raciocínio lógico para fazer. Não dá tempo. Tá bom? Então, simulem as provas para que você controle o seu tempo. Como regra, os meus alunos eu trabalho. Vamos fazer redação em 1 hora. Tá? Então, a redação tá legal, tá bacana, tá? Agora vamos escrever em 1 hora. Bora praticar a redação em 1 hora. Dá para fazer? Dá. A colega perguntou aqui, cadê a Flaviana? Perguntou, Daniel, faço a redação discursiva no rascunho? Gente, rascunho é muito válido. Eu faço. Por quê? Eu gasto mais ou menos uns 30 minutos ali para fazer um rascunho, né? 20 a 30 minutos para fazer o rascunho. E depois eu gasto mais 20 a 30 minutos para passar limpo. Então, dá tempo. Eu já pratiquei, eu sei, eu conheço o meu tempo. Agora, se você não dá conta, vai direto para a discursiva, vai direto para a definitiva. Cuidado, porque errou na definitiva, já era. Vai passar um traço, vai anular. Errou demais, aquilo ali polui seu texto. Não significa que você vai ser penalizado. Não existe esse critério como penalidade. Nós acabamos de ver aqui. Mas para isso que serve. Às vezes, já aconteceu às vezes, do rascunho para a definitiva, eu passar a mesma linha 2 vezes, escrever a mesma linha 2 vezes. Você está escrevendo, pensando, caramba, tem que preencher ainda aquele negócio da bolinha, do gabarito, aí, não sei o que, para escrever a mesma linha. Anulei a linha inteira, menos uma linha. Fazer o quê? Tive que fazer ajuste para caber dentro das 30. Então, eu recomendo fazer o rascunho. E quando você for fazer ali a sua prova, for fazer o seu simulado, simule com rascunho para calcular o seu tempo. Tá joia? Flaviana? Cadê? Tem mais aqui. Na prova não podemos utilizar relógio. Como saber o tempo da prova? Flaviana, fica lá no quadro, tá? O pessoal marca lá no quadro. 4 horas e meia, vão apagando geralmente, tá? Faltam tantos minutos, eles vão apagando. Então, você não usa relógio, mas tem um controle de tempo, fica lá no quadro, tá bom? Vamos para frente aqui, gente? Rapidamente aqui, algumas dicas para vocês, algumas dicas aí para a prova, tá? Primeira dica, cuidado com o tempo. Eu vou trazer três dicas assim básicas para você. Primeiro, cuidado com o tempo. Cuidado com o tempo. Se for deixar a redação por último, não deixe para os últimos 30 minutos, porque não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Então, gerencie esse tempo aí que você vai fazer a sua discursiva e é objetivo, tá bom? Segunda dica de hoje, joga lá na tela, por favor. Cuidado com a folha definitiva. Cuidado com a folha definitiva. Daniel, por quê? Vem para mim. Gente, a sua folha definitiva, ela é pessoal, intransferível e insubstituível. O fiscal não fica lá na sala de aula, ali, fiscalizando com um monte de folha. Ah, eu errei, me dá outra folha, toma. Ah, eu errei, me dá outra folha, toma.
Não existe. Errou, perdeu o Playboy. Rasgou a folha, perdeu. Manchou, perdeu. Tá comendo ali, ó, tá lanchando, tomando seu todinho e fazendo a redação, caiu o todinho em cima da folha, perdeu. Cuidado com a folha. Colocou debaixo da carteira, meteu o pezão sujo de lama, ficou aquele símbolo da Nike ali, perdeu. Então, a sua folha definitiva fez a redação, guarde, coloque ali debaixo. Ah, Daniel, eu usei a folha, nem percebi, eu usei a folha, fiz lá um rascunho para a tabela verdade. Perdeu! Se você estragar, rasgar, rasurar, manchar, furar a sua folha definitiva, parceiro, você está fora do concurso. Então, cuidado com a folha definitiva. E joga aqui na tela, joga aqui na tela. Terceira dica de hoje. Dedique tempo de estudos para a discursiva. Eu vejo muito candidato, muita gente boa aí, estudando, dedicando 100% do tempo a estudar aí para a prova o quê? Objetiva. E não deixa nada para discursiva. Pessoal, você precisa praticar discursiva. Eu estou falando para vocês aqui de uma prova que vai acontecer daqui a 2 meses, mais ou menos. Você deve, agora começando fevereiro, no início de fevereiro agora, escrever de 1 a 2 redações toda semana. Toda semana. Tem gente que está perguntando, fala assim, Cidinha, né, tá perguntando lá, então para conseguir fazer a redação em 1 hora é necessário treinar bastante, logo pretendo fazer uma redação por semana, acha suficiente? Tá lá, Cidinha, a sua resposta, tá? Se você for fazer prova da PF, PRF, que vai ser em março, final de março, você vai ter fevereiro e março, 2 meses, no prazo de 2 meses você tem que escrever de 1 a 2 redações toda semana. Regis, meu querido, Regis, um abraço para você, cara, saudade de você. Cada dica preciosa, nossos alunos aí sejam aprovados. Parabéns, meu querido. Muito obrigado, Regis. Regis está aí, professor, excelente professor de língua portuguesa, meu parceiro aqui. Tamo junto, Regis. Fica com Deus, um abraço. Pessoal, olha que legal, olha lá. Então, dediquem tempo à redação discursiva de vocês, dediquem aos estudos. Vai fazer a prova agora de 1 a 2 redações toda semana. O que eu digo? O que eu recomendo ao meu aluno? Compre um cadernozinho daquele capa preta, tamanho ata. Sabe aquele caderno que vende na papelaria? Fazer ata, tem condomínio, portaria, ata. E escreva. Folha número 1, primeira redação. Folha número 2, segunda redação. E vai escrevendo, porque você consegue ver a sua evolução. Você consegue reparar os erros que você teve ali nas primeiras redações. Porque tem gente que escreve, fiz a redação, pega lá e joga a redação fora. Eu fiz outra redação aqui, o Daniel falou para fazer 2, joga a redação. Depois você não tem mais objeto para avaliar. É importante que você avalie o que você fez e o que você precisa melhorar, tá bom? Então escreva nesse caderno ato que todas as suas redações ficam registradas e aí você consegue, opa, aqui eu não fui tão bem, preciso melhorar isso, olha, eu estou desenvolvendo demais. Olha o tamanho desse período, ficou o tamanho do parágrafo, vou escrever períodos menores. E aí você tem objeto para você ir refinando e lapidando o seu texto aí, tá joia? E você que está me acompanhando aí até agora, a Maraísa está fazendo pergunta, Daniel, olha lá, vamos lá. Na prova da TRF-TF1, a moça foi abrir a garrafa de água com gás. Olha lá, tá contando um caso, ó. E acabou molhando a prova, né? E da concorrente ao lado. Pensa no desespero. Gente, olha só, de verdade. Se eu tô fazendo uma prova, aquela prova que eu quero, a pessoa do lado abre uma garrafa com gás e molha a minha prova, eu saio na porrada com ele. Se for mulher, Daniel, sai na porrada também, porque concurso é igual guerra, né? Não tem esse negócio de civil e militar, morre todo mundo. Gente, a pessoa abriu uma... molhou, já era. Se aquilo não secar até o final, você escreveu ali, manchou. Eu já fui fiscal, eu gosto de concurso, já fui fiscal, já dei meu nome para fiscalizar a prova. Já vi cair todinho em cima de prova. Pelo amor de Deus, cuidado com a discursiva. Maraísa, obrigado aí, ó, um caso, tá vendo? Não só sou eu que falo, não. A Flávia Martins está falando, Daniel, tenho dificuldade de escrever, mas a colocação de ideias tem a sensação de estar errando sempre. Dica... Flávia, planejamento. Antes de escrever, planeje. Ninguém escreve assim aleatoriamente. Fala, vai, aí pega a caneta e sai escrevendo. Não, eu vou escrever sobre o quê? Eu vou escrever sobre A. Aí eu coloco lá no papel. Vou escrever sobre A. O que eu vou falar sobre A? Aí eu coloco ali umas 3, 4 ideias. Beleza, agora eu vou escrever sobre B. O que eu vou escrever sobre B? Eu vou escrever isso. Beleza? Planejei a redação? Agora eu vou para o papel, transformo esse planejamento que eu fiz em frase, organizo em estrutura de parágrafos, períodos, e eu tenho a minha redação. Tá? Todo mundo faz isso. Eu faço isso. Quando eu vou fazer concurso, eu faço isso. Posso fazer às vezes na cabeça, mas é porque eu já tenho prática, eu já consigo organizar. Se você ainda que não tiver prática, se não tiver prática de fazer isso, faça no seu
papel. Gente, joga lá na tela para mim, acompanha aqui comigo. Olha só, para você que está aí me assistindo, me acompanhando, se você tiver alguma dúvida, se quiser acompanhar nas suas redes sociais, quiser mandar alguma pergunta, olha lá, os meus contatos no Instagram é @Instituto Daniel Lima. Instagram, @Instituto Daniel Lima. No YouTube, gente, a gente já tem alguns vídeos lá, tá? Do nosso laboratório de redação. Então, se você quiser praticar a redação, quiser ver escrevendo redação ao vivo sobre alguns temas, siga, tá? Siga lá, marque lá, inclusive, olha lá, basta você seguir. Vamos dar uma bombada nesse canal. Esse canal é um canal recente, precisa de mais inscritos lá no canal para que ele apareça, para que ajude mais pessoas, tá? Tudo lá de forma gratuita. Então tem vídeos lá eu escrevendo redação sobre diversos temas. E eu pretendo colocar mais alguns temas lá para vocês. Então, Instituto Daniel Lima, procura lá no YouTube que você vai achar. Siga o canal. E para você que quiser mandar alguma mensagem, tiver alguma dúvida e quiser mandar mensagem também no WhatsApp, pode mandar. Esse aqui é o contato do WhatsApp. 983490910, lembrando que é 61 aqui do Distrito Federal, tá joia? DF. Lá no Facebook também é Instituto Daniel Lima. Bom, tá aí os meus contatos, são todos esses contatos, você pode falar comigo, pode mandar ali pergunta, dúvida, e geralmente eu sempre respondo. Vem para mim. E para você que ficou até o final, eu gostaria de trazer uma informação para você. Você que está estudando para concurso, vai fazer essas provas aí. Hoje, que dia é hoje? Dia 30, estou gravando esse programa aqui no dia 30 de janeiro. E no dia 8 de fevereiro eu iniciarei uma turma de redação discursiva para esses quatro editais que eu mostrei aqui para vocês. Tá? Polícia Civil do Distrito Federal, Polícia Federal, PRF e DPEM. Então você, caso você tenha interesse em se preparar para um desses concursos. Daniel, só vale para esse concurso? Não, vale para a CESP. Só que os temas que eu irei mandar para esses 4 concursos, PRF, PF, DPEM, Polícia Civil. Eu irei trabalhar temas direcionados a esses 4 concursos. Se você tiver interesse em fazer um curso de redação, com redação corrigida, com orientação, com mentoria, com bate-papo, para lapidar o seu texto, para melhorar a qualidade do seu texto, manda uma mensagem aqui para mim, porque no dia 8 agora de fevereiro a gente começa uma turma e as vagas são limitadas, tá? Ainda há vagas, mas essas vagas devem ser preenchidas aí daqui para a próxima semana. Então, quem tiver interesse, basta fazer um contato comigo por um desses canais aqui. Joga lá na tela de novo, por favor, Wilson. Por um desses canais aqui, ó, você vai jogar Instituto Daniel Lima, ou aqui pelo WhatsApp, pode mandar uma pergunta, a gente bate um papo. E dia 8 agora de fevereiro a gente começa o nosso curso de redação. Beleza? Volta para mim aqui. Gente, cadê? A Cidinha tá falando, por isso que não gosta de levar comida, só água, né? Cidinha, mas a menina levou água com gás, abriu, derramou, molhou a prova. Tem que ter cuidado, gente. Cuidado é o seu bem mais precioso, é o gabarito oficial e a prova, o caderno da discursiva oficial. Pessoal, agradeço demais a participação de vocês aqui comigo hoje, tá? Então, qualquer dúvida, passei para vocês os meus canais de comunicação, mandem pergunta, vamos bater um papo. Fiquem com Deus, desejo sucesso para vocês nos estudos. No próximo programa a gente deve falar sobre alguma coisa, eu vou trazer alguns temas para a gente resolver, para a gente fazer aqui ao vivo. Tá joia? Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!